Fala pessoal, Raul Suzuki aqui, né? Sou engenheiro civil, trabalho no Estratégia Concursos como coach e professor. Também sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Goiás. É um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos falar de um tópico bem controverso hoje, né? De que a gente tem essa dúvida. Eu acho que muita gente aqui que nos segue tem essa consideração para fazer sobre esse tópico das videoaulas, né? Antes disso, já quero que você já deixe o like aí, né? Colabora com o nosso canal, tá começando, então dá aquela força, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, compartilha com os amigos para entender um pouco mais sobre esses tópicos, né? De que a gente aplicou e aplicou na nossa preparação e aplica na diversos alunos que a gente faz acompanhamento. Então é um método que dá muito certo. Já se inscreve aí, não sai desse vídeo sem se inscrever, hein? Então, vamos pro que interessa, beleza? Como usar as videoaulas para estudar para concurso público, né? Esse é um tópico que é bem relevante, né, e bem controverso. Tem muitos alunos que estudam somente por videoaula. Eu sou um defensor ferrenho do PDF. Ele é um estudo muito ativo, que faz uma diferença absurda no avanço da matéria, porque ele não é limitado pelo avanço em vídeo do professor, né? Se você não tiver cuidado, né, a videoaula pode se tornar um vilão na sua preparação, né? Eu coloquei aqui na pauta do vídeo de falar o seguinte: você acha que a videoaula pode ser um vilão na sua preparação? Então eu preferi colocar e dizer assim para você: é sim um vilão se você não souber como usar, tá bom? A videoaula é muito boa, mas ela tem sua aplicabilidade. Ela tem que ser utilizada com a moderação necessária, tá bom? Qual que é a moderação, Raul, para utilizar e resolver e fazer as questões? As questões não, lá vai. Fazer e ver as videoaulas. As videoaulas, elas são, por natureza, mais longas do que os PDFs e elas não abordam todo o conteúdo que está em um PDF, né? E ainda assim, elas são muito longas. As videoaulas são longas, por natureza. Se você colocar ali a quantidade de horas que você vai ter para terminar uma matéria, né, e multiplicar vezes a quantidade de matérias que você tem, né, fazendo uma conta aqui de padaria, você vai perceber o quanto de tempo você vai terminar, que vai ficar quase que infindável o edital, tá certo? Então, isso aí por si só já é um motivo suficiente para você não entrar aí nesse tópico das videoaulas. Ah, mas professor, eu só gosto de videoaula porque talvez você não foi ainda bem introduzido, né, na leitura de forma própria. Porque é o seguinte, acaba que você está limitado a duas coisas: a quantidade de conteúdo que está na videoaula, que não vai ter tudo, né? Isso é um fato. Não, é quase que impossível jogar tudo que está em PDF na videoaula, porque isso já transformaria muito maior do que já é a videoaula. E outro tópico, você está limitado à velocidade que o professor passa aquele conteúdo. Às vezes você está muito entendido naquela parte do conteúdo e você está ali sendo... o professor acaba sendo um gargalo se você tiver um pouquinho mais avançado naquele tópico. Então, o custo-benefício nela, né, é um pouco baixo, né? Não é um custo-benefício alto, mas uma dificuldade pontual em determinado tópico, em determinado conteúdo, até em determinada aula, você pode sim recorrer à videoaula, porque ela é uma ferramenta fantástica. O professor consegue, sem que você saia de casa, nem que o professor saia de casa, levar aquele conhecimento para você entender todo aquele tópico, para que você entre naquela minúcia que é necessária, ou então aqueles tópicos que você toda a vida leu e você nunca entendeu, às vezes a videoaula resolve, né? Alguns alunos que estão mais avançados aqui no meu acompanhamento, o que é que eu faço? Quando ele está travado mesmo num tópico, eu falo: calma, cara, a gente já viu esse tópico, já viu até outra vez, já a segunda passada não melhorou. Faz o seguinte, vamos dar uma olhada na videoaula. A videoaula vai te dar uma noção muito relevante do que você tem que ver lá, do que você tem que acompanhar. E você vai matar tudo que você precisa matar ali na videoaula. Se você não entender, a gente vai fazer outra coisa, mas você vai entender esse tópico. É unânime. Quando volta da videoaula, o cara tá alinhado. O cara já sabe, já entendeu de uma vez por todas. Então, é uma ferramenta que sim, com certeza tem uma utilização fantástica. Dá para utilizar ela como regra? Não dá, porque você não termina um edital desse jeito, né? Como eu falei com meus alunos, né, eu tenho essa regra do não trave.
Por quê? Alguns conhecimentos a gente vai ver várias vezes, né? E se for o caso, a gente vai ver a videoaula. E eu falo não trave porque você às vezes perde muito tempo querendo entender em profundidade algum assunto, que algumas vezes você só pode ir lá, pensar aquele tópico na videoaula, né? Ver aquele tópico e seguir adiante, porque você vai entender toda aquele entendimento, sabe? Que está por trás daquela linha de conteúdo que está lá, daquele tópico do sumário do PDF. Então, videoaulas pode ser um vilão, mas videoaulas não necessariamente é um vilão, porque você tem que utilizar as ferramentas de acordo com o seu custo-benefício, né? Obviamente. E o custo-benefício dela para tirar o aluno daquela travada que ele dá em alguns tópicos é 100%, é muito bom. Então, não deixe de conferir esse tópico aí das videoaulas de determinados assuntos, porque eles realmente trazem um custo-benefício muito grande para o aluno, tá bom? E assim, né, falando só do que vai ter na prova. Na prova não vai ter para você ver uma videoaula, cara. Então, habitue-se a ler. A leitura é uma ferramenta que você vai utilizar desde o início da sua preparação. Então, não tenta fugir disso. Você não vai conseguir. Na prova você vai ter que ler, você vai ter que avançar, né? Então, não torne isso uma muleta, tá certo? Tenta lá com calma, talvez você não esteja entendendo, pega um tema ali um pouquinho mais tranquilo, não pega... tenta se habituar com as matérias que você já tem um pouco de conhecimento prévio para te dar aquele gás. Eu sei que no início é um pouco mais difícil de sair da inércia, mas eu era muito assim, eu assistia muita videoaula, né? E depois que eu contratei o serviço aqui do Estratégia, que as coisas foram funcionando, que as coisas foram dando certo, né? Que eu fui vendo que existia uma relação de custo-benefício que ela tem que ser levada em consideração em todas as decisões, eu dei uma chance a essa estratégia de ler. E aí tudo melhorou, né? Tudo melhorou, eu consegui avançar de forma mais pronunciada, consegui adentrar em tópicos que não estavam na videoaula e que eu ainda não sabia, e eram fragilidades na minha preparação. Então, pensa comigo, dá uma chance, eu sei mais ou menos o que eu estou falando aqui, né? Eu já tenho essa estrutura aqui de preparação maturada, tanto comigo como com os alunos que eu já acompanho, e dá super certo, tá bom? Dá mais uma chance que vai dar certo com você também. Então é isso, pessoal. Agradeço demais esse tempo que vocês gastaram aqui para ficar junto conosco, né? Já curte o vídeo aí, dá aquele comentário construtivo aí para a gente melhorar cada dia mais o conteúdo que a gente vai levar para você. Agradeço demais a sua companhia. Se inscreve e ativa a notificação que muita coisa está chegando aí, né? Você pode ter visto que a gente está postando com uma frequência bem bacana. É porque tem muito empenho para levar o melhor que há de conhecimento de concurso público para você. Então não perde nada, que tem muita coisa boa vindo aí. Um abração e até mais. Tchauzinho!